Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é o nosso Conquistar. Eu sou o professor René Moreira e estou aqui com vocês na aula de língua espanhola. Desde já eu gostaria de convidá-los para que, por favor, sigam-nos nas nossas redes sociais, CMA, @Centro de Mídias _AM, e hashtag Projeto Conquistar SEDUC-AM. Vamos ao título da aula. Episódio 7, Aulão, Língua Espanhola, la descubierta del pasado. O detalhamento, pretérito indefinido. É isso aí, pessoal. Vamos então agora diretamente para o nosso quiz. E aqui está o nosso quiz. Vamos fazer leitura então comigo? El pretérito indefinido ou pretérito perfecto simple está empleado correctamente en alternativa A. La muchacha bailaba muy bien en medio de la calle. Agora, alternativa B. Trabajo todos los días desde lunes hasta viernes. Alternativa C. Quisieron y conquistaron el curso proyectado. E por fim, alternativa D. En aquella noche tendría 2 encuentros. São 4 alternativas. Uma delas é a resposta do nosso quiz. Deixo com vocês agora um tempinho. Vamos lá, então? Volviendo! Aqui estamos nós, voltando, né? Agora nós vamos para a resposta do nosso quiz. Opa! A alternativa correta é a C. Quisieron y conquistaron el curso proyectado. Por que é a C? Vamos fazer uma visita lá nas alternativas? Vamos ver a A, B e também a D. Vejam a A. Rapidinho aqui a leitura. La muchacha bailaba muy bien en medio de la calle. Qual é o verbo que aparece aqui, pessoal? O verbo bailar. Bailaba, muchacha significa a moça. Né? Então, o verbo bailar aqui. A B, trabalho todos os dias, desde lunes hasta viernes. A vida é dura, né? Trabalho todos os dias, de segunda a sexta. Então, o verbo que aparece aqui é o verbo trabalhar. Depois, vamos para D. En aquella noche, tendría 2 encuentros. O verbo tener, tendría. Por que esses verbos aqui não foram aceitos? Por que a única alternativa correta foi a C? Tem razões para isso, né? E nós vamos ver isso já no comentário da nossa resposta, ok? Mas observem bem, a alternativa A aparece ali o verbo bailar, bailaba, a B, trabalho, do verbo trabalhar, e a D, tendria, do verbo tener. Mas a alternativa correta é essa, que a C, quisieron y conquistaron el curso proyectado. E aparecem aqui 2 verbos, o verbo querer e o verbo conquistar. E agora eu convido vocês para o gabarito comentado. Vamos lá comigo. Os verbos querer e conquistar, como bem lá eu sublinhei para vocês, né, na alternativa C, estão conjugados na terceira pessoa do plural, ellos, né? Pessoas aí. No pretérito indefinido,
apresentando uma ação no passado ocorrida e finalizada, sem relação de continuidade com o presente. Como é comum, isso daqui já é certo, né, desse tempo verbal, do pretérito indefinido, é uma ação que aconteceu no passado e foi finalizada, foi terminada, e não tem relação de forma alguma com o presente. Isso daqui é a definição do pretérito indefinido. Tanto faz na língua espanhola como na portuguesa, né? Mas estamos vendo aqui dentro da língua espanhola. Vamos seguir adiante. Como faz parte dos verbos irregulares, a raiz do verbo querer, qual é a raiz do verbo querer? Se nós tirarmos a terminação ER, a raiz aqui vai sobrar QUER, quer, certo? Essa é a raiz do verbo querer. Como é que ele aparece lá na alternativa C? Quisieron. Mudou, não foi? De quer para quis. Bom, foi alterada de quer para quis. Né? Vamos adiante. O mesmo não se dá com o verbo conquistar, por ser este totalmente irregular. Enquanto o verbo querer é irregular, e aí nós vimos muito bem pela mudança da raiz, né? A flexão verbal tem outra raiz, diferente do infinitivo. É quis, o infinitivo quer. Bom, no verbo conquistar é um verbo regular. Logo, a raiz conquiste, vamos sublinhar aqui a raiz, ó, conquiste, até o T. A raiz conquiste está em todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os modos. E naquela flexão da frase, na terceira pessoa do plural, ou seja, ellos quisieron e conquistaram, nós temos a desinência do verbo aron, e antes da desinência nós temos a raiz, conquiste, que é igual à raiz, né? Igual à raiz do infinitivo. Logo, o verbo, claro, é regular, enquanto que o querer, irregular. Bom, os verbos bailar, como aparece na alternativa A, bailaba, trabalhar, apareceu lá, trabalhou, na alternativa B, e tener, na alternativa D, eles estão, lá era tendria, né? Eles estão conjugados em tempos verbais diferentes, os quais são para bailar, pretérito imperfeito, para trabalhar, presente, e para o verbo tener, condicional, ok? Então, a alternativa correta, claro, não tem outra, é a alternativa C, né? Quisieron e conquistaram lo projetado, el curso projetado, mais ou menos assim, né? A vida de vocês, a nossa vida, né? Nós quisemos e nós conquistamos. Aí no passado, né? Quisieron ellos, né? Cada um de nós se inclui nesse ele, né? Quisieron e conquistaram el curso projetado. É isso aí, vamos para o nosso conteúdo. Al pretérito indefinido também se lhe chama pretérito, que significa passado. Pretérito perfecto simple o passado simple, pero es ampliamente conocido como pretérito indefinido. Então, vamos ficar com esta maneira de falar esse tempo verbal. Pretérito indefinido. Se usa el pretérito indefinido para hablar de acciones pasadas y terminadas sin ninguna relación con el presente. Adelante. Siendo así, como se refiere a un espacio temporal concluido, es común el uso de adverbios o locuciones adverbiales de tiempo, claro, así como otras expresiones que apuntan para un pasado específico, es decir, el indefinido, este passado específico. E aí eu gostaria de dizer que esses advérbios, essas locuções adverbiais, essas expressões, todas marcam esse passado, marcam a ação desse verbo no passado. E nós chamamos estas, digamos, expressões, nós chamamos de marcadores temporales. Vamos ver, então, alguns exemplos de marcadores temporales. Ayer significa ontem, olha, me referindo ao passado, né? Anteayer, anteontem. El fim de semana passado, aqui já está, né? Totalmente, o fim de semana que já passou, né? Passado. Hace 3 años, aqui eu me refiro a 3 anos que já, né, se passaram.
3 anos atrás. El outro dia, um tempo passado. A noite que acabou de passar. Essa noite do dia de ontem. A noite, assim se diz no espanhol. Aqui existem outras expressões? Sim. Vou deixar essa aqui para que nós possamos trabalhar a partir delas ou ter conhecimento desses marcadores temporais. Em espanhol, nós chamamos isso aqui de marcadores temporales. E eles ajudam, né, a organizar e bem compreender o verbo, a ação verbal do pretérito indefinido, lá no passado, ok? Então, eu convido vocês para que nós possamos agora entendermos os verbos regulares e irregulares no pretérito indefinido. Vamos conjugar alguns verbos? Vamos lá comigo. Verbos regulares em pretérito indefinido. Sim, claro, nós vamos começar pelos mais fáceis, né? Os verbos regulares, ok? Então, aqui nós temos os verbos regulares. Pronombres, na primeira coluna, yo, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos, que se referem aos nossos pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí nós temos 3 verbos. Regalar, beber, dividir. Regalar significa presentear. É um verbo regular na língua espanhola. Beber, dividir, também são verbos regulares. Eu terminei sublinhando aqui, quase um sublinhado, né? As terminações verbais. AR, ER, IR. Então, todos os verbos na língua espanhola, todos, estão dentro dessas 3 conjugações, ok? Vamos, então, começar a conjugar no pretérito indefinido da língua espanhola o verbo regalar, ou seja, presentear. No português, eu presenteei alguém, ou, sei lá, eu presenteei a minha melhor amiga da escola, um exemplo, né? Na língua espanhola, yo regalé, tu regalaste, él regaló, nosotros regalamos, vosotros regalasteis e ellos regalaram. Vocês observaram que eu deixei aqui em evidência, na cor vermelha, as desinências. Cada pessoa, cada pronome pessoal, yo, tu, ele, nosotros, cada um desses pronomes pessoais, observem bem, tem uma desinência específica. Se eu termino o verbo regular com a desinência é acentuado, logicamente que eu estou falando, me referindo à primeira pessoa, yo, eu, né, na língua portuguesa, no espanhol, yo, ok? Se o verbo aparece dessa forma, Aaron, com essa desinência, o que é a desinência? É a parte final do verbo, é o que vem depois da raiz. Então, se aparece com a desinência Aaron, né, é uma referência que se faz à terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes, ok? Ficou claro isso? Então, observem que cada uma das desinências é diferente da outra. Cada uma. Professor, e essa parte que ficou na cor preta? É a raiz do verbo. Observem aqui o infinitivo do verbo. Regalar. Só um momento que tem muita poluição visual aqui. Vamos deixar aqui tudo limpo. Vejamos. Regalar. Do R até o L é a raiz verbal. O que temos ali de AR é a terminação do verbo, é a primeira conjugação, AR, que esse verbo pertence, assim como tantos outros. Hablar, ganar, estudar, trabalhar, ok? E aí nós temos regalar. Tirando a terminação verbal, o que nos resta é a raiz. Observe que a raiz, regal, está, olha, em todos os pronomes pessoais, de forma inalterada. Isso significa dizer que o verbo regalar verdadeiramente é um verbo regular. Ok, pessoal? Então, vamos para o verbo beber. Mais uma vez, qual é a raiz do verbo beber? Professor? B-E-B. Bebe. Está presente em todas as pessoas, em todos os pronomes pessoais. Também é um verbo regular. Então, no português, eu bebi, né? Tu bebeste. Na língua espanhola, yo bebí, tu bebiste, él bebió, nosotros bebimos, vosotros bebisteis e ellos bebieron.
Então, a desinência I para a primeira pessoa, iste para a segunda pessoa, eu para a terceira pessoa do singular, imos para a primeira do plural, isteis para a segunda do plural, e a desinência hieron para a terceira do plural. Observe que a desinência da terceira pessoa do plural é diferente da desinência do verbo beber, né, da segunda conjugação, é diferente do verbo da primeira conjugação. Enquanto que lá é Aaron, a desinência, né, os verbos terminados em AR, para os verbos terminados em ER, a desinência é hieron. Hieron, ok? Essas desinências aqui do verbo beber, que é da segunda conjugação, R, todas elas, sem exceção de nenhuma desinência, estão presentes aqui, ó, para os verbos da terceira conjugação. São os verbos terminados em IR. Então, digamos que os verbos terminados em IR pegam carona nos verbos da segunda conjugação. Melhor para nós, que a gente não tem que aprender outro tipo de desinência. São as mesmas. Então, vamos para o verbo dividir. Em português, eu dividi, tu dividiste, né? Ele dividiu. No espanhol, yo dividí, tu dividiste, ele dividió, nosotros dividimos, vosotros dividisteis e eles dividieron. Perceberam? E aí a raiz de D-I-V-I-D, divide, né? V no espanhol tem som de B, ok? Divide. Então, a raiz está aí inalterável, de forma que se apresenta do mesmo jeito que está ali no infinitivo. Logo, os verbos regalar, beber e dividir são verbos regulares. Existem outros, uma variedade de outros verbos regulares, né, no pretérito indefinido. E aí, pessoal, fiquem atentos, porque a raiz não muda. Professor, e aqueles que a raiz tem mudança, que no espanhol nós falamos cambios, né? Existem vários, e agora eu os convido para que nós tenhamos bastante atenção com os verbos irregulares. Vamos lá comigo. Verbos irregulares em pretérito indefinido. Esses aqui, a mudança não é tão assim grave. O verbo servir, que é o verbo servir, ele é da terceira conjugação. Todos aqui da terceira pertencem à terceira conjugação. Dormir, concluir. Mas vejamos, a mudança do verbo servir só acontece duas vezes. Na terceira pessoa do singular, já está ali, né, em destaque, em vermelho, e na terceira pessoa do plural. Olha aí, yo serví, tu serviste, ele sirvió. O E da raiz, aqui está a raiz, SRV. Né? Aparecendo aqui no yo e no tu, ok, normal, SERV. Quando chegamos aqui na terceira pessoa do singular, ele, o E vai virar o quê? I. Ele serviu. No português, ele serviu, né? Aí depois, nosotros servimos, vosotros servisteis, normal. Eles sirvieron. Olha, o I apareceu de novo. As desinências não mudaram, são as mesmas. Vamos então para o verbo dormir e descobrir aí quando a raiz é alterada. A raiz do verbo dormir, D-O-R-M. Yo dormi, tu dormiste, ele dormiu. Opa! O O da raiz se transformou em U. Nosotros dormimos, vosotros dormisteis e eles durmieron. Mais uma vez, o O da raiz se transforma em U, mostrando que a irregularidade do verbo dormir aparece somente aqui em dois pronomes pessoais, ele e eles. E o verbo concluir, pessoal, será se vai dar, professor? Será se vai ser da mesma forma? Vamos ver. Yo concluí, tu concluíste, ele concluyó. Nosotros concluímos, vosotros concluisteis, ellos concluyeron. E aqui nós temos a presença do Y. A presença de, no espanhol se diz de la Y. Esse daqui é a inserção do Y, dessa letra, que ela faz parte agora da raiz do verbo. Portanto, verbo irregular. Vamos então com mais 3 verbos. O verbo saber, o verbo traer e o verbo venir.
O verbo saber, olha que ele muda completamente a raiz. Eu supe, tu supiste, ele supo. Nosotros supimos, vosotros supisteis, ellos supieron. O verbo da segunda conjugação, ER. A raiz S, A, B foi totalmente modificada. Perceberam? S, U, P. Em todos os pronomes pessoais. Bem diferente da língua portuguesa, né? Que para nós seria eu soube, tu soubeste, ele soube, né? Mas na língua espanhola, não. Eu supe, né? O som sai bem diferente, claro. O verbo traer, que é o verbo trazer, a raiz é tra. Mas veja como fica aí o pretérito indefinido. Eu traje, tu trajiste, ele trajo. Nosotros trajimos, vosotros trajisteis e eles trajeron. O que é que nós temos aí junto com a raiz tra? Nós temos o acréscimo da consoante J, ok? E o J no espanhol, ele é gutural. Parece o R da língua portuguesa, né? Eu traje, trajiste. Então, ele vai fazer parte agora de quê? Da raiz. Se ele alterou a raiz, de certa forma, é um verbo irregular. Lembrando que os verbos que têm o J, que faz parte da raiz, como acréscimo, quando chega na terceira pessoa do plural, eles não aceitam o I da desinência, hieron. Esse I, ele desaparece, ok? Fica Por quê? É assim na língua espanhola. Não adianta saber o motivo, a razão, né? Dessa forma, trajeron. Por fim, nós temos o verbo venir, um verbo muito conhecido no espanhol, que é o verbo vir. Né? No português, eu vim, é isso? Na língua espanhola, yo vine, tu viniste, él vino, nosotros vinimos, vosotros vinisteis e eles vinieron, ok? E aí nós temos a raiz VEN, ou seja, bem, transformada em VIN, BIM, em todos os pronomes pessoais. Sigamos adelante. Exemplos. Temos alguns exemplos aqui que é necessário que nós façamos uma leitura. Los niños ganaron el premio. Olha o verbo ganar aí, regular, né? Mi amiga compartió el video, compartir, regular também. Vendi mi coche hace 2 años, outro verbo regular, o verbo vender. Uma pergunta agora. Estuviste ayer com Pablo? É o verbo estar. Esse é irregular, né? A raiz dele foi alterada. Estuve, até o V, enquanto que o nome do verbo é estar. Juan no pudo com tamanho peso. É um verbo irregular, pessoal. Pudo, do verbo poder, raiz alterada. E, por fim, nós temos mais 2 frases aqui. Vamos lá? Mais 2 exemplos. Anoche fuimos a uma festa escolar. É o verbo ser, completamente irregular. E olha a imagem do aluno carregando aí os livros. Traje los libros para nuestros estudios. Ele trouxe, né? Só que ele está dizendo na primeira pessoa. Eu trouxe, né? Eu traje los libros para nuestros estudios. E aí o verbo traer, irregular, ok? Vamos então agora para o nosso quiz número 2. Vamos então fazer leitura agora do nosso quiz de número 2. Em que frase se encontra um verbo irregular en el pretérito indefinido acompanhado de um marcador temporal? Vamos ler então as frases. Alternativa A. O que diz a alternativa A? Cumplió 10 años la chica. Alternativa B. Ayer fui à casa de mi abuelo. Alternativa C. Olha o que diz aqui. Supieron la verdad muy temprano. E a alternativa D? A alternativa D, vejam o que diz. El siniestro hombre huyó de la fiesta. Hã? É isso aqui, nós temos 4 alternativas. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês, ok? Procurem aquela que tem o verbo no pretérito indefinido e também o marcador temporal. Volviendo mais uma vez, e aqui voltamos nós, né? Professor,
qual é a alternativa correta desse quiz número 2? Vamos lá? A alternativa B, olha aí que legal! Ayer foi a casa de mi abuelo. Sabe como se diz legal no espanhol? Que chévere! Isso é muito chévere! Muito legal, né? Mas vamos fazer uma visita àquelas outras frases, A, C e D. Na frase A diz assim, cumplió 10 años la chica. Será se o verbo está no pretérito indefinido? O verbo aqui é o verbo completar, que no espanhol é o verbo cumplir. Cumplió, olha aqui a desinência, yo, é um verbo regular. Com certeza está. Mas onde está o marcador temporal? Não estou encontrando. Não há. A C, supieron la verdad muy temprano. Descobriram a verdade, olha, cedo, foi rápido a descoberta da verdade. O verbo aqui é o verbo saber, que é um verbo irregular. Supieron, olha a desinência, hieron, e olha aí a raiz, como é demais esse verbo irregular, né? O sabe se transformou no sup. Professor, mas onde está aqui o marcador temporal? Não existe, por isso que não é correta a alternativa C. E vamos descobrir o verbo da alternativa D. El siniestro hombre huyó de la fiesta. O verbo fugir, no espanhol, huir, e está na terceira pessoa do singular, porque nós estamos fazendo referência al siniestro hombre, aquele cara mau. Ele terminou fugindo da festa, fugiu. Huyó é o verbo, né, no huir, no pretérito indefinido de fato, mas marcador temporal não existe. Olha o enunciado da questão, do quiz, né, melhor dizendo. Em que frase se encontra um verbo irregular? Tem que ser um irregular. Na C e na D são irregulares, saber e o ir. A A nós nem podemos levar em consideração, porque o verbo cumprir é regular, né? Bom, o verbo irregular en el pretérito indefinido acompanhado de um marcador temporal, realmente só sobra a alternativa B. O verbo é o verbo ir. Ayer foi a casa de mi abuelo, porque o verbo ir indica movimento, caminhar, né? Foi a casa de mi abuelo, ou seja, do meu avô. Mas quando? O marcador temporal está dizendo que foi ontem, ou seja, ayer. Vamos para o comentário dessa resposta? Vamos comigo. A única alternativa que apresenta um verbo irregular acompanhado de um marcador temporal é a alternativa B. O verbo ir, ou melhor, ir, na língua espanhola, essa é a pronúncia correta, conjugado na primeira pessoa do singular, yo, sou eu que estou falando. E o marcador temporal, qual é? Ayer, pode-se ler também ayer, ou como os leem os argentinos, ayer, que significa em português ontem. Então, os dois, verbo ir e marcador ayer, completam a solicitação da questão. Nos demais verbos, cumprir é regular, o que não satisfaz a questão. E saber e o ir, ainda que sejam irregulares, eles não apresentam nas frases marcador temporal. Então, pessoal, a única frase que sobrou para nós e que atende de fato, né, o enunciado desse quiz é a alternativa B. Né? Relembrando que nós temos aí ayer como marcador temporal e o verbo ir na sua forma irregular, na primeira pessoa do singular, no caso, yo, eu. Aí como que ficou a frase mesmo? Ayer fui à casa de mi abuelo. Interessante, né? E aí professor, poderia ser outro marcador temporal? Claro, mas a frase ofereceu ayer. Poderia ter sido el fim de semana passado, anteayer, anoche, el año passado. Existem vários marcadores temporais. Eu trabalhei com vocês, mostrei alguns, mas a curiosidade e a inquietação de vocês levarão cada vez mais a novas descobertas. E existem tantos e tantos outros. Por isso, vamos adiante, né? Eu gostaria de convidá-los agora, né, para o nosso cronograma de estudo. Eu preparei para vocês. Então, vamos lá? Nosso cronograma de estudos, aqui está. E vejam, caros alunos, separem um ou mais dias na semana para se dedicarem aos estudos de língua espanhola.
quanto a este conteúdo, pretérito indefinido, que foi o que nós estudamos, vocês poderão realizar pesquisas em livros ou pela internet, né? Para aprofundar os conhecimentos. Então, como professor, eu trago para vocês aqui alguns pré-requisitos e alguns aprofundamentos. Vamos aos pré-requisitos. Que es el verbo? Aqui é uma pergunta. É bom saber o que é o verbo. Vejam que tem aqui o endereço de um site. No espanhol a gente fala sitio. De um sitio em internet para que ustedes puedan visitarlo. Para que possam fazer uma visita através desse site aqui. Que indican los tiempos verbales. Olha aqui o outro site, outro sítio, ok? E aprofundamento nós temos aqui, vejam. Pretérito indefinido, teoria e exercícios. Para que vocês leiam, descubram mais e pratiquem através dos exercícios. E aí está el sítio. E por fim, pretérito indefinido, mas marcadores temporais. Pretérito indefinido, mas marcadores temporais. E el sítio, ok? Então, aproveitem. Mergulhem. Um dia da semana é pouco, mais dias, e busquem conhecimento nessa tão linda língua espanhola. E vamos agora às nossas considerações finais. E por todo esse momento aqui, descobrindo a língua espanhola, eu só tenho a dizer a vocês agora, muchas gracias. É isso, muchas gracias. Vamos fazer uma selfie e depois sair postando por aí nas redes sociais? Vamos lá? E gostaria de convidá-los para que nos sigam, continuem seguindo-nos através das redes sociais. CMA, @Centro de Mídias, _AM e hashtag ConquistarSeducamAM. Hasta la vista, em outro momento, nos vemos.